Fala aí, pessoal, beleza? Começando mais uma semana aqui de cobertura no canal do Lessa, não da forma como a gente gostaria, é claro, né? Depois de uma semana tão incrível, inacessível, tão maneira, a gente esperava fechar no domingo com uma vitória sobre o Volta Redonda, abrindo caminho aí para a vaga na final do Campeonato Carioca, mas não aconteceu. E a atuação do Fluminense ela vem gerando muito debate desde ontem, porque tem torcedor que acha que foi uma atuação ok, desempenho ok, tem torcedor que acha que foi horrível, foi um jogo muito ruim. Tem o Diniz, por exemplo, que acha que o Fluminense teve uma boa atuação. Então, assim, há muita divergência. E também tem muita crítica em cima de que alguns torcedores dizendo que não só torcedores, mas nós aqui também, enfim, a imprensa de uma forma geral, está criticando demais, exageradamente, uma atuação que não foi tão ruim assim e o estrago não foi tão grande. De fato, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. O Fluminense tem totais condições de conseguir a vaga porque precisa vencer por apenas um gol. Mas será que, de fato, a atuação foi boa, como o Diniz disse? Eu, como sempre tento nesses momentos, tento usar um pouco mais a razão do que a emoção. Estabelecer aqui um meio termo. Não tem nada de ter arrasado. Aqui no canal, você não ouviu isso. Já está perdido, que o Fluminense vai ficar fora. Não é isso. Que nada presta, que o jogador X ou o treinador não presta. Não é assim. Só que a gente tem que analisar o que aconteceu no jogo de ontem. E o que aconteceu no jogo de ontem esteve mais próximo do Fluminense versão 2023 até aqui do que o contrário. O que eu quero dizer? A atuação do Fluminense ontem ela foi parecida com a maioria das partidas que a gente viu neste ano de 2023. O Fluminense jogou bem quantos jogos nesta temporada até aqui? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e para chegar à conclusão se o time jogou bem ou não, eu vou trazer alguns aspectos aqui, eu quero trocar essa ideia com vocês. Então deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito, conto muito com vocês. Por favor, já batemos aí 48 mil inscritos, vamos bater 50 mil inscritos aqui para eu fazer um sorteio super especial para vocês, para os membros aqui do canal também, já vai ter sorteio exclusivo para membros aqui do canal. Quem quiser se tornar membro e fazer parte do grupo exclusivo de WhatsApp também pode se tornar. Fique à vontade, toda ajuda é muito bem-vinda. Então, pessoal, bora trocar essa ideia aqui sobre o desempenho do Fluminense. E eu vou voltar num tema lá no Fla-Flu, que foi a minha pergunta que eu fiz para o Diniz pós-Fla-Flu, que é uma discussão que eu já vi muita gente também ter essa opinião de que aparentemente o atual Fluminense ele se comporta melhor em campo, ele se sente mais à vontade, ele é melhor quando tem 4 meio-campistas e não o Keno aberto lá pela esquerda. Foi essa a pergunta que eu fiz para o Diniz depois do Fla-Flu e eu perguntei a ele se fazia sentido. E ele respondeu assim: faz sentido se você achar que foi desequilibrado contra o Bangu, que foi o nosso melhor jogo na temporada. Se você achar que foi, até a gente pode discutir, mas quando a gente jogou com o Keno, fez uma partida excelente, jogou com bastante amplitude naquele jogo. Então tem jogos que são diferentes, tem jogo que você vai jogar. Hoje, no caso, era o que pediu o jogo, mas contra o Bangu, o Keno foi bem demais. O Arias não jogou praticamente quase nada dentro do campo, no meio, jogou aberto, praticamente ponta direita e ponta esquerda. O que me pegou nessa resposta do Diniz é porque claramente o jogo contra o Bangu foi uma exceção até aqui. Tanto é que todo mundo elegeu como o melhor jogo da temporada naquele momento. O Fluminense tinha perdido para o Botafogo, perdeu para o Vasco, fazendo um primeiro tempo muito ruim, né? Aliás, ganhou do Vasco, jogando mal, boa parte da partida, melhorou um pouquinho no segundo tempo, depois perdeu o controle do jogo de novo. O Fla-Flu não teve uma boa atuação no primeiro tempo, claro que tem adversários aí, tá? Eu não estou falando que é só o Fluminense, mas são fatos. Então, assim, o jogo contra o Bangu ele foi uma exceção. Ele não serve para justificar uma regra. Então, essa resposta de Diniz, para mim, foi até, de certa forma, injusta, porque não justifica. Então, para começar essa análise, a gente tem que observar como o Fluminense está atuando com o Keno. Ontem, a gente viu uma coisa muito diferente. Para ganhar, talvez, profundidade, para abrir o campo, para abrir a defesa do Volta Redonda, o Fluminense botou o Keno na esquerda e o Arias aberto na ponta direita. E o Arias não saiu da ponta direita. E é um desperdício de cara, é um desperdício muito grande o Arias preso na ponta direita, porque ele faz a diferença justamente quando ele começa a flutuar, quando ele começa a buscar os companheiros de um lado e do outro o tempo inteiro se movimentando. Esse é o John Arias que a gente se acostumou a ver. E talvez não por acaso ontem ele teve umas piores atuações com a camisa do Fluminense. Há muito tempo a gente não viu uma atuação tão ruim do Arias.
E ele ficou preso lá no lado direito. Para quê? Será que vale esse sacrifício para a manutenção do Keno? Então, acho que o Diniz errou ontem na estratégia para esse jogo, né? Respeito quando ele diz que o Fluminense começou bem a partida, tinha um controle do jogo de fato, até levar o primeiro gol. Mas foram o quê? 20 e poucos minutos. Isso é muito pouco, vocês não acham? E assim, o Fluminense também ele ficou muito exposto ao contra-ataque. A minha discussão sobre o Keno, eu acho que ele tem qualidade, eu acho que ele pode ser útil sim ao longo da temporada, mas até agora é um fato que ele não se encaixou no time. E o Diniz não admite isso, pelo menos não admite publicamente. Quando entra o Lima, quando entra o Pirani, a equipe melhora. Ontem, no segundo tempo, foi a mesma coisa. A gente viu o mesmo roteiro. O Fluminense melhorou com as mexidas. Foi muito bem? Não foi muito bem. E aí, por que eu tenho a opinião de que o time não teve uma boa atuação? Porque o Fluminense ficou muito exposto aos contra-ataques. O Fluminense não soube anular a principal força do Volta Redonda, mais uma vez, que é o Lelê. Nos 2 jogos, o Lelê desfilou em campo. Esse jogo, o Luciano Naninho não foi tão bem. E assim, o time está pecando em coisas básicas, e cometendo erros crassos e básicos, como foi do André ontem. O André ontem teve novamente uma atuação muito ruim. As 2 contra o Volta Redonda foram as 2 piores dele com a camisa do Fluminense. Aliás, em 2023. Será que isso é apenas um acaso? O Ares não jogou bem. O Ganso, onde está Paulo Henrique Ganso? Pouco participativo nessas últimas partidas. Ontem nem se fala. Desapareceu de campo. O Cano, com isso tudo, não conseguiu encostar na bola. Então eu quero entender aqui esse raciocínio, como que o Fluminense jogou bem ontem. Por que não jogou? Porque fugiu completamente das suas características. O Fluminense ontem não foi o Fluminense do dinizismo. Não foi o Fluminense que a gente está acostumado a ver. Porque ele saiu das suas características. No segundo tempo, o que melhorou foi, começou a pressionar, porque ganhou mais velocidade, ganhou mais perna com o Lima, com o Pirani. Né? Eles entraram e deram mais volume. Mas começou a jogar muito bem depois? Não. O gol sai de uma bola levantada na área. Foram várias bolas levantadas na área, inclusive pelo Ares, que não é uma coisa muito normal. E o Fluminense não ganhou quase nenhuma delas. Ganhou com o Nino, numa jogada que é até discutível, a questão da falta. Foi onde saiu o gol. Então, assim, como que o time teve uma boa atuação, sendo que os seus principais jogadores fizeram uma partida muito abaixo? Por isso eu não consigo compreender. Se o Diniz está fazendo esse discurso pro externo, pode até fazer sentido. Vou colocar aqui o trecho da entrevista que o Diniz afirmou isso. Eu acho que a análise assim está mais um pouco em cima do resultado do primeiro tempo, porque quando até a gente tomar o gol, a gente estava fazendo uma partida muito sólida. O Volta Redonda não tinha nem passado o meio do campo ainda, já tinha 30 minutos de jogo. Aí depois que eles fizeram o gol, a gente teve talvez um pouquinho de desequilíbrio, a gente caiu um pouquinho no jogo, e no segundo tempo a gente voltou melhor. A gente tomou o gol na hora que a gente poderia ter empatado, que teve um bom chute do Braz, aí teve a bola sobrou pro Samuel, que se ele capricha um pouquinho mais no cruzamento, a gente tinha gente só na área para fazer o gol, e num lance assim, num erro que dificilmente a gente comete, e a gente acabou tomando o gol, o segundo gol deles. Então, eu não acho que a gente fez um primeiro tempo ruim hoje, nem acho que a gente fez um primeiro tempo ruim contra o Flamengo. A gente tinha falado, a gente fez o segundo tempo melhor, mas não que a gente fez um jogo ruim no primeiro tempo. Eu não achei isso, não. Acho que a gente podia ter criado mais, principalmente depois que a gente tomou o gol, que a gente teve um pouco de desequilíbrio. Mas o Volta Redonda é uma equipe bem treinada, tem menos investimento, mas é uma equipe que está fazendo um grande campeonato e que a gente tem que saber respeitar. E a gente soube respeitar, a gente praticamente não cedeu o contra-ataque até então, do primeiro tempo, que era a arma mais forte deles. E a gente estava criando chance. Então, assim, a gente não fez o gol, mas o gol estava amadurecendo para ser nosso e acabou sendo do Volta Redonda. E logo depois do segundo tempo, a gente estava melhor no jogo e tomou o segundo gol. Eu acho que a equipe conseguiu ir criando, do jeito que dava para jogar, mereceu fazer o primeiro gol e, na minha opinião, tivemos mais chance para fazer o empate. Praticamente o Volta Redonda, eles fizeram os 2 gols. Teve mais uma cabeçada numa bola parada e um chute que o Fábio pegou de fora da área. Então, assim, a gente conseguiu fazer um bom jogo e neutralizar boa parte do jogo forte deles. Então, assim, se esse discurso é pro externo, é para todo mundo, e dentro do vestiário, né, o bicho está pegando, está tendo cobrança, ok, mas eu acho ruim, falei isso na live ontem, eu acho isso ruim, porque o torcedor também precisa sentir do treinador e dos jogadores
que eles estão enxergando a mesma coisa que a gente. Eu respeito a opinião de cada um. Você pode deixar aqui seu comentário se você acha que o Fluminense não jogou tão mal assim, se você acha que está tudo bem, está tudo certo. Respeito, obviamente, a opinião do Diniz. Eu acho que o Fluminense teve, de fato, um bom início de jogo. Mas, no geral, criou até mais chances de volta redonda. Finalizou mais. Se pegar os números aqui, 70% de posse de bola para o Fluminense. 18 finalizações contra 9. A chance de gol 6-3. Desarmes 20-11. Enfim, o Fluminense, eu acho que o resultado foi justo, tá? Um 3-0 que poderia ter acontecido, não seria justo. Acho que o resultado foi justo. Acho que o Fluminense criou mais. Só que o Fluminense é um time muito melhor, gente. Contra o Volta Redonda, a gente vai esperar o quê? Essa é meio que, entre aspas, uma obrigação. Agora, do outro lado, tem um adversário de qualidade. Do outro lado, tem um adversário muito bem treinado e tem que ser valorizado. Não foi só o Fluminense. O Volta Redonda impõe dificuldade, mas foram 2 jogos e 2 derrotas quando o Fluminense não soube criar uma estratégia capaz de vencer o Volta Redonda. E eu acho que isso sim é motivo para a gente ligar o sinal de alerta, preocupação para o próximo jogo, o jogo da volta aqui no Maracanã, justamente pela Volta Redonda ter qualidade. Então, assim, se a gente pegar os números, o Fluminense teve superioridade, mas quantas chances realmente foram claras? E quando você perde muitas chances de gol, você também está sendo competente. Então, assim, acho que não dá para se apegar só nos números. O resultado ele foi justo dentro daquilo que aconteceu na partida, mas não consigo dizer que o Fluminense teve uma boa atuação. Não acho que foi uma boa atuação, foi uma atuação abaixo de muitos jogadores e vai ter que melhorar muito para conseguir vencer o jogo no Maracanã. Acho que vai acontecer, acho que o Fluminense vai mudar, mas a gente tem que ficar atento. E outra coisa que eu esqueci de comentar aqui, voltando ao assunto dos 4 meio-campistas. Tanto é que ao longo da semana o Diniz testou essas mudanças. Testou o Lima, testou o Pirani. Só que na hora do jogo, ele optou por continuar pelo Keno. E porque em todos os jogos, são sempre essas mesmas alterações que acontecem. Será que não tem algo errado aí? Será que já não está na hora de deixar um pouco de teimosia, de insistir no Keno, para tentar mudar um pouco essa formação tática, para ver se o time vai conseguir dar uma resposta melhor e mais dentro daquilo que todo mundo espera? O campo está falando. Os jogadores estão mostrando. Basta o Diniz também dar o braço a torcer. Pelo menos é dessa maneira que eu estou enxergando esse atual momento. E em relação ao jogo de sábado, página virada, bola para frente, confiança total de que o Fluminense vai conseguir construir a sua vitória, no mínimo de 1 gol. Precisa de apenas 1 gol de diferença para avançar para a final do Campeonato Carioca. Então, enfim, a equipe tem mais que condições de fazer isso. Mas eu quero ver você. Deixe seu comentário, enfim, se você concorda, se você não discorda, o seu like. E se você não está inscrito no canal, aquele lembrete, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações e tamo junto. Valeu, galera. Fiquem atentos aí. Aí tem mais conteúdo aqui no canal do Lessa.